Bom dia, pessoal, tudo bem? Quem fala é Márcio Botião e são exatamente 10 horas da manhã. Nós vemos aqui o Ibov, ainda na sua tendência de alta para gráfico diário, né? Topos e fundos ascendentes, tem topo maior, tem fundo e tem um fundo maior, a gente fala topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Eu estou sendo um pouco mais claro que me pediram, Botião, explica um pouco melhor tendência. Quem já acompanha o canal sabe, né? Eu já bato nessa tecla, né? Todos os dias praticamente, mas para quem não está acostumado, então vamos lá comentar de tendência de alta. Mesmo que ele venha dar uma descida, ainda temos tendência de alta. Pô, mas ele desce a tendência de alta? Sim, meu amigo, é porque nós temos aqui um canal, temos uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então o mercado fica mais contente quando começa a romper topo do que quando está rompendo fundo. Falando em romper fundo, nós temos o gráfico de 60 aqui segurando numa região de suporte. Botinho, explica melhor o que é um suporte. É uma região que eu não sei por que o mercado segura, ele suporta, ele se mantém. Mas isso é garantia que ele vai subir ou que ele vai descer? Não, só estou mostrando. E a gente já vinha comentando, né, antes dele descer, a região de suporte. Então a gente procura regiões de suporte. É por isso, então, que eu estou mostrando para você os suportes. No gráfico de 15, vamos falar direto para o índice, mas só para mostrar aqui ó, a lateralização, a indecisão que o mercado tem, não tendo uma tendência. E quando não tem uma tendência, eu sempre comento, se o mercado está indeciso, imagina eu. Temos aqui o gráfico americano com uma bela de uma subida nos últimos dias, mas para gráfico de 15 você vê que ele veio na descida e o 5 ganhou um pouco de força. Mas vamos falar do índice, o dólar, Petro e Vale, rapidinho, para a abertura dessa segunda-feira, dia 16. O índice, o desenho é muito parecido com o do Ibov, né? Topos e fundos ascendentes apesar desta queda. No gráfico de 60, e por que isso não tinha mostrado no Ibov? Porque o Ibov está abrindo, são 10h03 agora. A gente até pode voltar para o Ibov, que ele está abrindo, provavelmente vai perder, né? Já que o índice futuro já está demonstrando isso. Então a gente vê que ele não rompeu o topo, segurou, mas acabou não segurando. Então o suporte não é alguma coisa que é garantia que vai segurar. Mas tem gente que gosta de comprar no suporte para ver se ele volta até a parte superior, que a gente chama de resistência. Então tem gente que gosta, não vejo erro nenhum em comprar. E tem gente que fala, se perder, eu quero vender. Então fica aquela região de briga. Por isso que eu não costumo entrar nessa região nem de suporte, nem de rompimento. Beleza? Estou sendo um pouco mais claro aqui na explicação de hoje. E eu costumo falar rápido para o vídeo ficar curto, porque é a correria, né? E um colega falou, fala um pouco mais devagar para a gente poder pegar melhor a ideia. Estou mostrando um pouquinho mais devagar. Temos aqui nos 15 a lateralização. No 5, a gente já tinha mostrado no gráfico do Bovespa, mas o índice é muito parecido e perdeu. Está aqui embaixo, então perdeu força sim. No 15... no 5, no 60, no diário ainda temos tendência de alta, mas você vê que ele teve alguns dias de queda, ok? Dólar, regiões de suporte, é onde ele praticamente está, ó, são regiões, então não tem uma linha certa. Tem gente que vai dizer, olha, o suporte é um pouquinho mais para baixo, eu estou contando aqui, os toques estão um pouco mais para baixo. Tem gente que vai dizer, mas olha, tinha uma outra região aqui com vários toques e segurou também. Sim, sim. Várias regiões aqui de resistência e podemos até colocar mais uma região de resistência aqui em cima, né? Aqui foi? Não foi? Aí. Agora foi. Então, regiões de resistência, região de suporte. Pô, tio, isso aqui está de lado, né? Sim, ele chegou aqui a romper fundo, chegou a romper topo, e aí rompeu fundo. Vamos ver o gráfico de 60. O de 60, cada vez que ele chegou na região das médias, ele caiu, porém, nestes últimos dias, não. Ele fez aqui um suporte. Temos uma linha pontilhada aqui, que é o meu alarme. O que essa linha quer demonstrar? Que caso ele não rompa o fundo, e por enquanto não rompeu, e se ele romper o topo, nós vamos passar para tendência de alta. Ele deixa de romper fundos e começa a romper topo. Então a gente passa para a tendência de alta. Rompendo aqui, caso venha a romper, nós teremos topos maiores com fundos iguais ou levemente maiores. O fundo está aqui em cima, né? Um pouquinho para cima. Mas já dá, eu estou esperando uma subida no dólar. Eu estou seco para uma subida no dólar. Tá? Eu só estou esperando os sinais. Enquanto ele está lateralizado no 60, e aí se ele está lateralizado, ele está indeciso, assim como o diário.
E o que eu vou fazer? Eu vou aguardar para que tenha uma tendência. Eu vou aguardar o mercado ter a tendência e eu vou atrás, do que eu entrar sem tendência e torcer para que o mercado venha atrás. Eu vou aguardar então. Para gráfico de 15, tem o mesmo fundo que a gente está vendo aqui no gráfico de 60, então não temos ainda topos e fundos ascendentes. A gente tem uma leve subidinha aqui, ó, depois que ele rompeu. Dá para dizer que rompeu e tem tendência de alta? Não sei, eu estou meio confuso. E olha o 5 aqui, ó. O suporte, resistências aqui, dá para puxar um pouquinho mais se quiser. Ah, eu prefiro puxar daqui, tá bom. Você vai perceber regiões de resistência, regiões de suporte. Chegou a romper um pouco. Subiu, desceu. Poxa, e cadê a tendência de alta? Vamos fazer assim, né? E cadê a tendência de alta? Cadê a tendência de baixa? Eu não tenho. Então eu vou esperar o que eu gosto, o MACD ficando positivo, as médias cruzarem e ter principalmente tendência de alta. O dólar está completamente feio no diário, no 60, no 15 e no 5. O 60 vem na queda, né? Diário também, mas a tendência que a gente está procurando, eu estou esperando. Se não acontecer, não faz mal, eu não perco. Se não acontecer, eu não perco. Só fico olhando e tem hora que cansa, né? Esses últimos dias aí na sexta, foi cansativo ficar olhando e nada não acontecer, né? Vocês viram o índice? A lateralização. Quer falar lateralização rápida? Aí se enrosca com a língua aqui. A Petro, para gráfico diário, também não rompeu o fundo, como não rompeu o fundo. A gente chama de lateralização. Mas, Botinho, se romper esse topo, é pivô de alta, né? Nós acabamos de ver e você comentou. Se não romper o fundo e vier a romper topo, teremos tendência de alta. Sim, teremos tendência de alta se ele vier a romper o topo. Nos 60 vem ainda nessa subida. Nos 15 lateralizou. Tem uma leve subida aqui, se você pegar, né? Olha, uma leve subida aqui. E os 5 também. A Petro está abrindo. Seria legal a gente esperar. Mas não sei se... É só mostrar para vocês como é que está a sequência e ver o que vocês acham. No 5 tinha esse canalzinho de subida aqui. Não sei se vocês vão fazer day trade. Eu uso 15 e 5 para day trade. Swing trade diário com 60. E a Vale, a gente mata isso. A Vale subiu, lateralizou, subiu. Bonito. Eu acho, sempre, eu estava esperando, né, ver aquele negócio de topos e fundos ascendentes e ela não fez. O minério de ferro também subiu bem. Só hoje o minério de ferro está caindo, tá? Abriu caindo bastante. Se eu não me engano, uns 4%. É legal dar uma olhada. Eu já coloquei no grupo Bovespa. É legal dar uma olhada. Eu não lembro de cabeça, mas tem uma queda do minério de ferro. Vamos ver se a Vale vai se afetar com isso ou não. Está bem esticada no gráfico diário. Não, mas não vai cair. Está muito esticado. Olha, às vezes cai, né? Como já mostrei para vocês nos vídeos anteriores. Às vezes cai. Tem pequenas quedas, tem quedas maiores. E tem quedas maiores. Então, zigue-zagues existem? Existem. Eu não me interesso por Vale, uma pelo preço e outra, para mim, está muito esticada. Se ela não romper esse topo, mas não tinha uma tendência ainda de alta, sim, é de alta. Se ela perder este fundo aqui, ó, é que eu vou dizer, olha, tem topos e fundos descendentes e eu ficaria de olho numa queda da... Abriu. Acabou de abrir, a gente estava comentando, abriu aqui, ó. Então, perdeu. Mas e agora? Perdeu com gap. Eu sei. Eu vou fazer de conta que não tem o gap, né? Topos e fundos descendentes, eu preciso da subida para vender. Mas você precisa da subida para vender? Preciso, eu não entro no rompimento. Eu gostaria que ela subisse para eu pensar em venda, mas aí eu já ficaria mais focado em venda. E se isso for um rompimento falso, se ele for lá para cima? Sim, mas eu quero ver a tendência, eu quero ver MACD, as médias que ainda não cruzaram, tudo isso. E aí eu quero ter um stop que seja mais curto do que a minha parcial. Então, se eu pensar em vender, vou ver onde fica o stop, vou ver onde fica a parcial. E aí a gente vê aqui se vale a pena, se vale o risco. Perder pouco para ganhar um alvo maior. Garantias de que vai dar certo? Nenhuma. Se alguém der garantia para vocês, alguma coisa está estranha. A Vale, então, que tinha essa consolidação no gráfico de 5, abriu aqui para baixo. A gente comentou do minério de ferro, que estava caindo. A Vale abriu caindo 1,94% nesse instante. Você olha aqui em cima, tá? Então, eu parei com o mouse no gráfico diário. 1,78%. Você está vendo aqui em cima, né? Então, tá aí. Acho que ela pode dar uma pequena recuperação. Acho que sim. Mas já para mim, no 60, perdeu os pontos de suporte. Beleza? Acho que a gente falou de tudo.
Um ótimo dia para vocês. Feriado nos Estados Unidos. Martin Luther King Jr. E nós temos nada na nossa agenda e nem na deles, né? O gráfico do S&P está funcionando, o S&P futuro. Temos aqui o IFNC caindo, o índice financeiro, o dólar ainda de lado. O índice lateralizou, mas no fundo. Então, para mim, o viés fica negativo. Região de suporte aqui, no 110,050. Vou falar 110, fica conta redonda? 111, perdão. 111, conta redonda? Tá, um pouquinho mais para cima, vai. É que é tão pouco. Acho que o suporte é mais ou menos para aqui. Eu vou colocar no 0,50 mesmo, tá? É isso aí. O S&P querendo romper para cima nesse pivôzinho e o índice não. Dólar dormiu. Índice financeiro, que mede os bancos, tá um pouquinho de queda. Pessoal, a gente se vê na próxima. Até mais!